Boa tarde, pessoal. Vamos agora para o nosso oitavo desafio do Scratch. E nesse oitavo desafio, a gente vai apresentar um jogo de carrinho também, que ele é semelhante a aquele jogo de enduro lá, para quem teve Atari, para quem é dessa época. É um joguinho que é de certa forma simples, mas tem a jogabilidade muito boa. Então, basicamente como que ele funciona? Bandeirinha verde. Opa, peraí, que deu. Peraí. Ah, pronto, ele não tinha reinicializado. Vou voltar aqui de novo. Com as setinhas eu desvio do carrinho azul. Com as setinhas eu desvio do carrinho azul. Se eu bater no carrinho azul, ele dá um crash nos dois. Beleza? E assim funciona. Repare que a gente tem a sensação de que ele está indo com uma certa velocidade. E isso aqui é um truque que a gente faz. Na verdade, está tudo parado. O vermelho não sai do lugar verticalmente, só horizontalmente, né? E você vê que essas barrinhas vermelhas aqui, do lado direito e do lado esquerdo, elas... Peraí que sumiu meu mouse aqui. Elas que dão um efeito aqui de movimento. Bom, então vamos nessa. Vamos para o nosso código. Só parar aqui. Então vamos lá. Ó. Bom, para esse código, vamos criar tirar esse aqui daqui. Vamos criar um arquivo novo, do zerinho, para a gente poder fazer, tá? Então a gente tira o gato. Nesse jogo, todos os personagens e cenários são externos. A gente não tem eles no Scratch, né, por definição. Então a gente vai ter que adicionar do computador e aí eu vou compartilhar isso com vocês, tá? Então ó, a gente vai colocar o cenário de corrida, tá? Depois a gente vai colocar 4 atores. Quais são esses atores? O primeiro ator é o carro vermelho. O segundo ator é o carro azul, tá? Só uma questão aqui. O terceiro ator, opa, não é daqui que eu vou buscar daqui, né? É a faixa vermelhinha de um lado, elas são idênticas, tá? Praticamente idênticas. Depois a faixa vermelhinha do outro lado, beleza? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai alinhar essa faixa vermelhinha aqui. Ela é um ator, né? E ela não vai ter movimentos horizontais. Na verdade, ela só vai ficar trocando de fantasia conforme a gente vai ver. Beleza? Então tá. Agora, para o carro azul, a gente tem a fantasia do crash dele azul. Quando ele bater, né, dá aquela explosãozinha. Gente, que o meu mouse tá dando um chutezinho aqui, ó. Então, ó. Então eu tenho crash do azul. E eu tenho depois a fantasia que a gente vai subir, ó, por essa setinha, carregar do computador, que é o Crash Red, o Red, né, vermelho, tá? Depois a gente tem a Lane 1, né, a faixa 1, né? Na verdade não é Lane, né? Como se fosse um guarda-reiozinho para dar sensação de movimento. A gente vai subir essa fantasia aqui, Lane 1A, e depois a gente vai subir essa outra fantasia aqui, Lane 2B. Beleza? Então agora estamos com todas as fantasias. Beleza? O código é tranquilo, tá? Mas ele tem uns artifíciozinhos para a gente ver o movimento. Tá? Então, ó, inicializando aqui, ó, o código do carro vermelho. O carro vermelho a gente vai simplesmente movimentá-lo da esquerda para a direita para poder desviar, né? A gente poder desviar do carrinho azul. Então a gente vai colocar aqui aquele que a gente já sabe, quando a tecla
direita e esquerda, beleza? E aí, para a direita, adicione adicione 10 a x e adicione menos 10 a x, que o menos 10 você já sabe que quando a gente põe menos ele vai para a esquerda, beleza? Bom, aí agora é o seguinte, ele vai inicializar, então ó, quando apertar a bandeirinha verde, eu vou inicializar, né, o carro vermelho, que é o que eu jogo, né? É como se o azul fosse o adversário, que ia me prejudicar, né? Eu mudo para fantasia, não Crash Red, mas a fantasia de jogo, que é o vermelhinho. Se a gente colocar aqui, ó, mudou pro vermelhinho, beleza? E aí a gente vai colocar aquele comandinho que a gente já usou antes, que é o sempre, né? Então, ó, sempre, sempre. Então, aí aqui, ó, aqui foi a lógica para ele movimentar. Agora aqui é a lógica da colisão, tá? Então sempre se é a lógica da colisão. Se tocar, cadê? Tocar no azul, né? Lá no azul, aqui ele tá com a fantasia lá de estouradinho, né? Mas tocar no azul, aí a gente vai usar aquele bom e velho transmita, cadê? Transmita, aí a gente vai chamar isso de fim, beleza? Transmita fim, porque ele tá dizendo aqui, ó, ele vai jogando aqui, inicializou fantasia vermelha e vai indo para a direita, para a esquerda, na medida que você vai mudando. Se tocar no azul, ou seja, se bater, transmita fim, e aí muda para o traje, mude para a fantasia, né, ou para o traje, Crash Red, que o vermelho bateu, beleza? Então aí, ó, se a gente começar aqui, ó, o vermelho já se mexe, porque já bateu aqui, ó, já encostou no azul. Se eu inicializar aqui agora, ó, o vermelho está vermelho, mas aí a gente ainda não está tendo a sensação de movimento ainda. Então vamos lá agora para o ator 2, que é o carrinho azul. A lógica do azul é o seguinte, ele vai vir aleatoriamente, aparecer aleatoriamente na tela. À medida que ele vem aleatoriamente, o vermelho tem que desviar dele. Então, quando a gente apertar a bandeirinha verde, primeiro ele não aparece, primeiro só aparece o vermelhinho na tela, né? Na esperança que surja o azulzinho. Então eu vou inicialmente esconder o azul, tá? Aí eu mudo o azul para a fantasia dele de jogo, que é o azul, beleza? E aí é o seguinte, aí eu vou fazer a lógica do movimento do azul, tá? Sempre, né? Sempre. E aí eu vou colocar um tempinho de espera aqui, ó. Espere. Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um número aleatório de 0, né, entre 0 e 2 segundos para saber se ele vai aparecer, vai demorar muito para aparecer ou menos, mas no máximo 2 segundos, né? Ou no mínimo lá o primeiro número acima de 0. Então, aí eu vou colocar aqui número aleatório entre 0 e 2. Beleza? Bom. Aí, passado esse tempo, depois que começou o jogo, aí eu já mostro. Não necessariamente o mostre vai mostrar ele. Pode ser que o azul esteja numa coordenada que eu não consiga ver.
mais 300, alguma coisa assim que está fora da minha faixa, mas ele já não está escondido. Então a gente põe aqui o comandinho mostre para ele poder aparecer de acordo com esse tempinho aqui. E aí aqui é a lógica do movimento aleatório do azul. Então eu tenho, ó, vá para uma coordenada qualquer em x, vá para x, vá para x. Qual é o valor de x? Aí vai ser um valor aleatório também, número aleatório entre menos 114, que funcionou para a gente aqui, e 124, né? Cobrindo aí a faixa do X quase toda da tela, né? E no Y, a mesma ideia, número aleatório entre... Não, perdão. Aí o Y, ele vai... Eu vou sempre mudar o X. Né? A sensação de que eu estou mudando é as barrinhas vermelhas. Então, o Y, eu vou colocar aqui que ele vai para a posição 190, bom? Então, sempre no 190 que ele vai surgir, tá? Depois eu vou ter o comando deslize por tantos segundos até x e y. Então, deslize por tantos segundos, né? Foi aí que ele vai deslizar. Você entendeu ou não? Ó, espere o tempo, vai mostrar ele. Aí ele vai surgir como se fosse a localidade dele inicial. Qualquer lugar horizontal ele vai surgir, mas sempre na altura 190, que é o limiar aqui positivo do y. Então aqui não tem problema, a altura é a máxima. O x que é a minha questão, que eu posso variar de menos 114 até 124. Esse menos 114 e 124 é porque ele está aqui delimitando a nossa telinha aqui. Tá? Então ele vai surgir aqui e aí ele vai surgir aqui, vai surgir aqui, vai surgir aqui, algum lugar em x. Mas em y não muda, é sempre na altura 190. Agora, o movimento aleatório dele vai acontecer agora. Né? Então, deslize por de 1 a 2 segundos. 1 a 2 segundos. Né? Um valor aleatório, um número aleatório. Né? Um número aleatório em x que vai lá de novo, menos, agora ele vai deslizar para qualquer lugar. Ali, no vá para x, ele surge. Ele surgiu e agora ele vai deslizar dentro desse tempinho. Então ele pode deslizar muito rápido, em 1 segundo, ou um pouquinho mais demorado, em 2 segundos. Então 114 até o 124. Tá? 124. Tá? E em y, ele vai estar na posição menos 200. Tá bom? Menos 200. Tá bom? Aí depois ele surge, esconde. O esconder quer dizer o quê? Quer dizer que o vermelhinho ultrapassou, ele não bateu. Então ele vai sumir da tela. Mas depois ele vai aparecer de novo. Então, para ele sumir da tela, depois que o vermelhinho ultrapassou ele, eu vou colocar o comando esconda. Beleza? Então tá pronto aqui praticamente o código do azul. O azul também recebe lá quando eu receber fim, que eu criei aqui no vermelho, né? Cadê o vermelhinho aqui? Tem o transmita fim, né? Quando bate, se bate aí transmita fim, aí o azul. Quando eu receber fim, né? Quando o azul receber fim, aí ele vai parar
pare os códigos, para de rodar os códigos dele. Tudo que foi escrito para o azul, pare, cadê? Pare todos os outros scripts, os outros quebra-cabecinhas desse ator, e muda para a fantasia de Crash. Por quê? Se tocar no azul, o vermelho tocar no azul é a batida. Aí ele vai colocar fantasia de batida pro vermelho e fantasia de batida pro azul. Beleza? Bom, e aí agora a lógica das duas faixinhas é bem simples, né? É assim, ó, quando a bandeirinha verde começar, ele muda para um traje dele qualquer. Vamos colocar aqui que seja mude para, aqui é som. Mude, é porque está diferente a cor do meu monitor. Mude para a fantasia Lane 1, tá? E aí agora que ela vai variar, né? Ela vai ficar trocando de fantasia, né? Aí eu vou variar o seguinte, ó, eu vou colocar aqui um sempre o tempinho espere que funcionou. Foi um tempinho bem pequeno para você ver a variaçãozinha como se estivesse movimentando 0,005 segundos, ou se preferir, a gente chama de 5 milissegundos, né? E aí ele fica variando a fantasia dentro desse tempinho que sempre, para dar a sensação de movimento, né? Então aí a gente vai colocar a próxima fantasia. Você vê, se eu der aqui, ela já vai, ó, além nenhum que eu coloquei aqui, ó. Tá dando a sensação, porque ela não tá, ela tá trocando de fantasia muito rápido, dá a sensação pra gente que tá se movimentando, né? Que é uma jogadinha. Agora, quando bater, toda vez que bate, aí para o carro de correr e a sensação de que está andando tem que parar também. Então, quando eu receber fim, que é quando bate, aí eu vou falar assim, ó, pare, cadê? Pare todos os scripts do que? Né, dos quadradinhos vermelhinhos aqui. Então, pare os outros scripts no ator. Beleza? E agora, o outro lado é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Só que aí eu só vou mudar o ator porque está com um nomezinho diferente. Então aqui, ó, essa outra barrinha aqui que ainda não está funcionando, eu tenho que fazer essa troca de fantasia rápida aqui. Então agora eu pego o código que é bem parecido, coloco aqui, código que é bem parecido, coloco aqui. Então já está aqui os dois códigos. Então, se tudo correr bem, as duas faixinhas já estão funcionando. Eu não mexi, então bateu. Então agora o jogo já está pronto. Então agora a gente vem aqui, vai desviando. Se você achar que o jogador está grande, que o carrinho está grande, a gente pode usar aquele comando de mudar. Você viu que agora ele veio mais rápido? É justamente aquela variação de 1 a 2 segundos. Tem hora que ele vem mais devagar, tem hora que ele vem mais rápido. Ó, tá mais devagar. Aquele deslize, né? Ó, deslize, ó. Tem hora que ele vem mais rápido. Ó. Ó. Beleza? Então, pessoal, essa aqui foi a programação, né, do joguinho aí de corrida enduro, tá? Obrigado aí pela atenção e vamos para os próximos vídeos. Obrigado pela atenção de vocês. Um abraço.